E agora, antes de falarmos aí da história de Jaú e região, antes de resgatar a história de Jaú e região, vamos falar da RJ Oficina Mecânica de Veículos Nacionais e Importados, que está localizado ali na Avenida Vereador Manuel Galvão 160, no Jardim São Zovo. O telefone é 14 988 35 39 31 e também 14 3626 1736. Nós estivemos lá falando com o Rodrigo, que é o proprietário da RJ Oficina Mecânica, que tem o apoio da Denise, que é a sua parceira para todos os momentos e cuida da parte administrativa da RJ Oficina Mecânica. Ficamos sabendo também que o Rodrigo, além de ser um profissional altamente especializado, altamente técnico, tem mais de 15 anos de experiência, sendo que neste endereço já está há mais de 5 anos prestando serviços de qualidade para a população de Jaú e região. Além de serviços na área mecânica em geral, você vai ter também serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo. E para ficar bem gravado aí na sua memória, vamos repetir novamente o endereço da RJ Oficina Mecânica, que está localizada ali na Avenida Vereador Manuel Galvão 160, no Jardim São Zovo. E o telefone é 14 988 35 39 31 e também 14 3626 1736. A RJ Oficina Mecânica também está ajudando a resgatar a história de Jaú e região. RJ Oficina Mecânica. Pode falar aí, Juliano, sobre João Ribeiro de Barros e outros... O João Ribeiro de Barros, ele começa em 1923 com a ideia de fazer a travessia e ele só vai conseguir começar a travessia em 1926, 3 anos depois, e concluir em 1927, porque ele fica muito tempo parado lá em Cabo Verde. Muito do que na realidade está composto em relação à versão oficial do João Ribeiro, na realidade não foi exatamente daquele jeito. A viagem se aconteceu, isso é fato, não aconteceu a viagem, a travessia do Atlântico Sul, mas, por exemplo, uma das questões que é colocada na narrativa oficial, a gente tem no monumento ao João Ribeiro de Barros, na frente da igreja matriz, uma placa ali de um telegrama que a mãe dele, Margarida, enviou para ele. E aí o que ficou no imaginário popular foi que esse telegrama a Margarida, a mãe dele, manda para ele porque o Washington Luiz, que foi presidente, era aqui do estado de São Paulo, 1926. E que o Washington Luiz teria dado meio que um ultimato para o João Ribeiro para que ele desistisse da viagem. Isso, o Washington Luiz era o... Ele foi presidente do Brasil. Presidente do Brasil. Que aí o que se diz é que o Washington Luiz tinha mandado o João Ribeiro interromper o voo porque estava ficando vergonhoso, porque nunca acabava, não sei o que ele parasse. E aí o João Ribeiro teria respondido a mãe teria mandado esse telegrama por conta da questão do Washington Luiz, e o João Ribeiro teria respondido para o Washington Luiz que ele não entendia do assunto e que ele não se metesse, ele fosse cuidar das coisas dele. Só que quando você pega o telegrama, que está inclusive numa placa de bronze lá no monumento, e lê e você vê a data do telegrama, você vê que na realidade não pode ser isso, porque a data do telegrama é anterior ao Washington Luiz ser presidente. Entendo. Então, como que haveria de se mandar um telegrama por conta do Washington Luiz, se o Washington Luiz na ocasião não era o presidente? Não tem como ser. Então, isso já é um indicativo de que algo ali não é bem desse jeito. E o telegrama, eu tenho a versão integral do telegrama. Na realidade, o que está escrito no monumento é uma parte, é só metade. A primeira parte foi suprimida.
se você pega a primeira parte do telegrama, fica claro que na realidade esse telegrama foi enviado pela mãe de João Ribeiro para substituição do Arthur Cunha, que era o piloto até então, e que o João Ribeiro estava brigando com ele. Os dois estavam tendo uma briga, uma disputa, e aí o Arthur Cunha é citado. Dizer, o João Ribeiro de Barros foi, mas ele tinha um piloto junto. Ele tinha um outro piloto, e ele vai ter um outro piloto também depois, que vai ser o João Negrão. Só que assim, né, nesse momento do telegrama, era o Arthur Cunha e o João Ribeiro, os dois como piloto, aí o Vasco Tinquini, que era o mecânico, o Newton Braga era o navegador. O Arthur Cunha e o João Ribeiro, nesse momento do telegrama, eles estão tendo uma briga, né? O Arthur Cunha alega na ocasião que quem pilotava era ele, que o João Ribeiro não quer reconhecer isso, que nas entrevistas o João Ribeiro falava que quem pilotava era o João Ribeiro e não o Arthur, e eles começam a brigar por conta disso, e aí a mãe manda o telegrama falando se quer, ela fala a deslealdade do Cunha na primeira parte do telegrama. E depois ela vai falar o que está escrito no monumento aqui, que eles colocaram só a segunda parte. A primeira parte que cita o Cunha foi tirada, não está no monumento. Nossa. E aí existe essa história de que o telegrama foi em relação ao Washington Luiz, mas se você olha a data, você já vê que o Washington Luiz não era presidente. Então não pode ser. E vendo a íntegra, de fato você sabe que não é, porque a primeira parte fala do Cunha. Agora, uma coisa que você levantou aí que você vê que não tem a história, né? Você vê, fez parte dessa viagem aí. Esses outros personagens, por que eles são omitidos na história? Só falam do João Ribeiro de Barros. O João Ribeiro de Barros, ele financiou o voo. Ah, ele financiou o voo. Ele era comandante, né? Ele comprou o avião era dele. Ele era de uma família de Jaú, cafeicultora, tinha muito dinheiro, ele comprou o avião. Só que assim, ele compra aí uma outra coisa que se fala, que por exemplo, ele não teve auxílio do governo para fazer a viagem. Perfeito. Ele teve um certo auxílio, existe um navio brasileiro, que era o cruzador Bahia, que fica lá na região de Fernando de Noronha esperando a chegada do hidroavião aqui. Fica durante meses, só que o João Ribeiro demora cerca de 6 meses para chegar, e aí o governo desmobiliza o navio, que ficou por meses lá esperando, mas como ele nunca chegava, desmobilizou. Então o governo ele não deu inicialmente dinheiro para executar o feito, mas ele deu um apoio estrutural, e na versão oficial o que se diz é que não houve nada, nenhum apoio. Inclusive o João Ribeiro, logo no dia que ele parte em viagem, o Hilário Freire, que era um... Ele saiu daqui de Jaú, né? Não, ele saiu da Itália. Ele saiu da Itália sentido Brasil. Ele saiu da Itália, o avião estava lá. O avião estava lá. O avião era italiano. Ele comprou o avião lá na Itália. Ele comprou o avião de segunda mão. O avião tinha sido usado pelo Conde Casagrande. E ele ia trazer esse avião para o Brasil. Ia trazer voando. Ele trouxe, na realidade, voando. Então o motivo da viagem foi essa, foi que ele comprou o avião. Não, ele na realidade, o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral eram 2 portugueses. Em 1922, os dois fizeram a viagem de Portugal para cá. Perfeito. E aí o João Ribeiro, vendo essa viagem, quis fazer uma igual. Então ele tinha dinheiro, ele compra o avião e aí ele vem, né? Então, mas existem nuances, vamos dizer, dessa história, que o que a gente vê na versão oficial não é exatamente o que aconteceu, como é o caso, por exemplo, dessa questão da briga dele com o Washington Luiz, do telegrama que eu acabei de mencionar. Do Arthur Cunha com ele. O Arthur Cunha com ele, e aí fala que é uma briga dele, do João Ribeiro, com o Washington Luiz. Mas a data não confere, então são coisas que hoje qualquer pessoa pode conferir, porque se ela pegar a data do telegrama que está escrito na placa e conferir quem era o presidente naquele momento, se eu não me engano, era o Nilo Peçanha, não era o Washington Luiz. Então não tem como ser uma briga com o Washington Luiz, presidente, porque o Washington Luiz não era presidente. Então só por aí já dá para, no mínimo, ficar com uma pulga atrás da orelha. Entendo. Então, quer dizer, só para... eu acredito que é importante esclarecer isso daí também historicamente, porque esses dois... Por que é considerado como herói aquele que era de uma família tradicional, uma família rica, que é o João Ribeiro de Barros, né? Mas tem o Arthur também.
São vários, né? O Arthur Cunha. Arthur Cunha, tem o outro aí que... Os outros no monumento aqui em Jaú, o Newton Braga está no monumento, o nome dele. O Vasco Tinquini está no monumento e o João Negrão está no monumento. João Negrão. O Arthur Cunha, ele foi banido da história. Ele não está o nome dele não consta no monumento. Ele foi castigado, então. Ele é oficialmente visto como um traidor do João Ribeiro. Nossa! Então ele ficou para a história como um traidor. E ele foi um personagem... Ele participou de metade da travessia. Ele participou de metade. É necessário resgatar isso, né? Sim. Resgatar como que se diz assim? Como que nós vamos dizer? Contar a história direito, né? Falar assim, poxa vida, esse daqui participou também, foi um herói também, né? Sim. Mas devido a uma divergência que ele teve com o João Ribeiro de Barros, ele foi descartado da história. Ele foi descartado. Ele deveria ser, como se diz assim... E não é só excluído, na realidade ele permanece na narrativa como um traidor. Não é simplesmente tirar ele da história. Então, colocá-lo como um traidor do João Ribeiro. E não foi. Não foi. Então isso daqui é importante, esse depoimento, né, para que as futuras gerações saibam que muitas vezes a história ela é contada de uma forma, mas que na realidade ela foi de outra. Sim, quem tiver interesse, por exemplo, de ver uma versão um pouco diferente, o Newton Braga, que estava junto na viagem, ele era o observador, ele fazia o direcionamento do avião, para onde que ia, ele que fazia essas leituras. Ele escreveu um livro também, então existe o Newton Braga. Tem um livro dele chama Asas ao Vento. Ele é um livro antigo, mas assim, é facilmente encontrado em sebo por um valor relativamente baixo, R$30, você na estante virtual, lá com o sebo dá para comprar. E ali ele vai contar sobre a viagem. É uma espécie de um diário da viagem que ele fez. E quando você vê o Newton Braga contando, você vê ali um João Ribeiro que não é o mesmo João Ribeiro da versão oficial. Entendo. E isso contado por um cara que também estava lá. Então, você tem no mínimo duas versões diferentes. A versão oficial, aceita hoje, que muito foi produzida pela família do João Ribeiro, aqui em Jaú, e você tem uma segunda versão do Newton Braga. A versão do Newton Braga é muito mais próxima da versão que o João Negrão vai contar em alguns jornais, porque o João Negrão, que é o piloto que substitui o Arthur Cunha, ele também brigou com o João Ribeiro depois. Olha que... Então, assim, só que isso já tinha acabado a travessia, né? Perfeito. Tanto que quando eles vão passando de cidade em cidade para ser homenageados, a última cidade foi Jaú, que era, vamos dizer, a casa do João Ribeiro de Barros. Quando eles vêm de São Paulo para Jaú de trem, na ocasião, 1927, o João Negrão não é chamado. O João Ribeiro vem embora para cá com os outros e deixa o João Negrão em São Paulo. O João Negrão vem sozinho no dia seguinte. Entendemos. Então, assim, há uma série de conflitos que não são mencionados, né? Mas quando você pega críticas feitas pelo João Negrão e pelo Arthur Cunha, que foram também os dois pilotos, eles não conviveram. O Arthur Cunha sai, o João Negrão chega depois, então eles não foi uma troca, vamos dizer, que eles tiveram contato um com o outro. E a versão dos dois é muito parecida e também é muito mais parecida com a versão do Newton Braga no livro que o Braga escreveu do que com a versão do João Ribeiro. A versão do João Ribeiro é a que mais destoa das outras. Ah, perfeito. Olha, é tão importante isso daí, resgatar esse tópico aí, porque a gente faz justiça, né? Sim, justiça histórica. Esses personagens aí, sim, da história, né? Vamos repetir novamente, Arthur Cunha, Arthur Arthur que foi Fernandes banido. É importante colocar que ele foi banido, sim, mas ele, na verdade, ele foi um herói. Sim, ele participou. Também, juntamente com o João Ribeiro de Barros. Ele era, inclusive, na ocasião, ele era instrutor de voo lá no Campo dos Afonsos, ele era militar, era professor de aviação lá, era recordista de voo em altura, então era um cara reconhecido, tinha algum recorde de voo em altura e era professor militar de voo lá no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Então não era um inútil, vamos dizer. Ele sabia de fato pilotar.
O João Negrão era piloto da Força Pública, que é a corporação que vai dar origem à Polícia Militar aqui em São Paulo. O Newton Braga era também militar, ele era o observador, fazia o posicionamento astronômico para ver o direcionamento que o avião tinha que seguir. E o Vasco Tinquini, esse era civil, era mecânico. E o João Ribeiro era civil também. Então o João Ribeiro e o Tinquini eram civis, e os outros três, o Arthur Cunha, o João Negrão e o Newton Braga, eram militares. Olha que interessante, você vê como que é, Juliano, ó, você vê a história como que é. Eu tô com 68 anos, 69 anos. Olha, eu não sou uma pessoa totalmente ignorante, não. Eu estudo pra caramba, eu leio, a gente tá fazendo esse resgate histórico. E eu entendia que o João Ribeiro de Barros era o único que ele só fez a viagem sozinho. Não. Todo mundo acha que ele pegou o avião sozinho lá e veio pra cá. Né? Então ele entra pra história como um herói, ele é o único que fez esse feito. Os outros também fizeram. Sim, estavam então, juntos. É importante colocar. E uma coisa não funciona sem a outra, né? Uma coisa, era uma equipe, sim, né? Mas que o João Ribeiro de Barros, ele tem os seus méritos de ser herói, ter comprado avião, tudo. Se ele não tivesse tido a iniciativa, né, de ir lá comprar e a iniciativa de montar a equipe, não teria esse feito histórico. Mas, para questão de justiça, é necessário colocar que existia uma equipe. Sim. Né? E que todos esses nomes aí, eles têm que fazer parte da história. Que hoje nós temos aí, por exemplo, homenagens, né, ao João Ribeiro de Barros, e não tem homenagens a esses outros heróis que fizeram a viagem junto com ele. Porque o João Ribeiro de Barros, ele não conseguiria fazer a viagem sozinho. Não. Na realidade, quem fez sozinho, e aí é criticado aqui no Brasil, foi o Charles Lindbergh. Charles? Lindbergh. Era um norte-americano e, assim, ele fez um pouco depois, um mês depois do João Ribeiro, mais ou menos, do voo que o João Ribeiro tá. Mas aí não é a travessia do Atlântico Sul, é a travessia do Atlântico Norte. Ele era estadunidense, ele sai dos Estados Unidos, vai em direção à Europa com um avião, e aí ele de fato foi sozinho, num voo de... Não me lembro, mas acho que cerca de 20 horas de voo, e ele vai pilotando sozinho. Esse fez sozinho. O João Ribeiro tinha uma tripulação com ele. Puxa vida, que interessante. E assim, olha, é necessário resgatar a memória desses heróis aí. Arthur, vamos repetir novamente. Arthur Fernandes da Cunha. Arthur Fernandes Newton Braga. Newton Braga. Vasco Tinquini. Vasco Tinguini. João Negrão. João Negrão. E aí tinha o Mendonça, agora eu não lembro o nome. Machado Mendonça, eu não me lembro o nome dele agora, mas esse só atuou aqui no Brasil. Depois que eles chegaram, esse também era mecânico, e o João Ribeiro tem um desentendimento com o mecânico também da tripulação. João Ribeiro, ele pelo brigou jeito, com todo mundo. Explosiva. Ele brigou com todo mundo. Tá certo. E aí o Mendonça, ele vai substituir durante um pequeno período o Tinquini, que era o mecânico, mas aqui no Brasil já. Ele não faz a travessia, ele ajuda depois que já estão aqui, né? Que bacana. Nossa, Juliano, você trouxe aí dados muito importantes da história, né? Sim. Vamos resgatar essas figuras aí, né? Vamos pelo menos aí colocar aí para as pessoas, quando falarem sobre João Ribeiro de Barros, não vamos esquecer dos outros personagens, pelo amor de Deus. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, viu, Juliano? Nada.